Oi pessoal, bom dia. Tô aqui posicionando aqui o celular. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus para variar nesse cantinho tão gostoso que eu tenho. Hoje demorei um pouco mais, estava lendo antes de começar a falar com vocês, estava lendo aqui 2 Crônicas, capítulo 32, sobre a ameaça de Senaqueribe contra Judá, né? E aí, aquele rei teve uma atitude tremenda. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? A você que está chegando agora aí, o nosso bom dia. E quero meditar um pouco na palavra de Deus sobre a força de quem tem o Senhor Jesus. Sobre a bênção que é servir o Deus da glória. E aí eu vou ler 2 Crônicas para nós nessa manhã, capítulo 32, do versículo 1. Aleluia. Até o versículo 9. Até o versículo 8. Amém? Se você quiser conversar com a gente e quiser assistir a palavra de Deus agora, nesse minuto, meu celular aí tá o pessoal mandando mensagem de bom dia, mas nós vamos mesmo assim continuar a nossa palavra de edificação para essa manhã. O texto de 2 Crônicas 32 diz assim: Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, e eles diziam: Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais e militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Um líder com a visão voltada para Deus, um líder que fez toda a estratégia para a guerra. Cecília, por que você está falando de guerra hoje pela manhã? Porque nós temos visto um processo de muitas batalhas internas e externas dentro das pessoas, na vida delas, nos seus trabalhos, na sua luta diária, no seu ganha-pão, enfim, né? A pandemia que destroçou muita coisa, nós pensávamos que tínhamos o controle de todas as coisas e nós percebemos com o Covid que as coisas fugiram ao nosso controle. E aí eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que essa palavra de Ezequias para nós nessa manhã é o seguinte: se você está percebendo que existe uma guerra travada contra você, seja onde for, na sua casa, no reino espiritual, no seu trabalho, seja onde for, que nós possamos conseguir enxergar toda a estratégia de Deus para nos ajudar na batalha e obedecer aquilo que está sendo falado pelo nosso rei. E aí esse rei aqui do livro, Ezequias, quando ele vê
que Senaqueribe vinha contra Judá, ele primeiro fez os concertos, não sei se você percebeu no texto. Ele ajeitou aonde a água escapava, ele construiu, ele reforçou o muro, ele construiu torres de vigília, ele fez com que tudo ficasse bom, para que na hora da batalha ele estivesse preparado para batalhar. Mas ele também se reforçou no campo físico, né? Ele consertou os hidrantes, ele ajeitou o muro, ele construiu as torres, ele fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E aí, os quebrados do muro, porque muitas vezes os nossos muros de proteção, eles caem no meio da batalha. Os nossos muros de proteção, eles racham, porque eles sofrem pancadas. E aí nós ficamos abertos para as coisas nos atingirem, para o medo, para o pânico. Cecília, como eu fecho as brechas do meu muro? Ore, busque a face de Deus, converse com pessoas positivas, com pessoas que olham para Deus ao invés de ficar olhando para as circunstâncias. Busque ajuda em quem pode te ajudar. Faça o que tem que ser feito para reforçar os seus muros de proteção. Muitas vezes nós abrimos para pessoas erradas. Nós conversamos com pessoas que não têm uma visão espiritual do todo de Deus. Eles ainda estão vendo só um pedacinho, porque eles ainda não se aprofundaram, porque eles ainda não conheceram o Deus da glória. E aí eu quero te dizer nessa manhã que você pode sim conhecer o Deus da glória. E aí no meio dessa guerra aqui, ele construiu outro muro do lado de fora. Consertou o muro de dentro e reforçou a sua segurança. Reforça a sua segurança com louvor, com adoração, com jejum na presença do Senhor, no seu secreto, dentro do seu quarto. Converse com o Pai. Sabe, você não tem nenhuma maldição sobre você. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus é um Deus que doa. O nosso Deus é um Deus que se entregou completamente por mim e por você. E aí, quando ele construiu o muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e escudos. Ou seja, ele também se armou. Usou as armas que são poderosas em Deus. Use as armas poderosas em Deus na sua vida. Cecília, quais são essas armas? O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da verdade, sabe? Para enfrentar os desafios dessa vida. Calça e sandálias do evangelho, da paz, sabe? Se unja com o óleo que vai te restaurar, o óleo da alegria. Vista vestes de louvor. Use as armas de Deus e não as suas. Esse homem olhou que ele precisava estar armado para enfrentar a batalha. Não se entra numa guerra, sem estar armado até os dentes. Não se entra num confronto sem saber que o seu inimigo vem contra você com toda fúria, com toda garra, com toda força, minando dentro de você as coisas que podem assustar o inimigo. Ele quer destruir as suas armas, ele quer entrar na sua vida, ele quer destruir os seus sonhos. Então, nessa manhã, não permita isso. Não permita que os inimigos que te cercam destruam um projeto de Deus para a tua vida. Destrua a tua família, a tua casa, o teu trabalho, os teus sonhos. Todos nós temos sonhos. Num determinado momento da minha vida, às vezes, a gente escuta palavras de derrota e a gente toma para a gente, né? Isso acontece comigo, com você. E aí a gente tem que dar uma paradinha e olhar tudo quanto o Senhor já fez por nós. E aí aqui nessa passagem de hoje, aqui no livro de Crônicas,
Eu vejo alguém que não se entregou à batalha, mas que reagiu e refez tudo o que tinha que ser refeito. Então o povo ganhou confiança. E aí, quando ele reforça, que ele faz as armas, ele nomeia líderes. Existem aquelas pessoas de confiança. E olhe para essas pessoas com amor, porque muitas vezes nem tudo que elas falam agrada o seu coração, mas é o que tem que ser dito e é a verdade. Procure caminhar com pessoas que têm Deus no coração, que têm alegria para dividir com você, pessoas que não são pessimistas, que são otimistas. Pessoas que caminham de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Então eu quero te dizer, nessa manhã, nessa palavra, nesse dia de sol, que as turbulências, elas acontecem sim. Nós passamos lutas, nós passamos desavenças, mas tudo tem um propósito de Deus, para nos ensinar a permanecer firmes. E quando esse homem, ele entende que apesar de ter se preparado, humanamente falando, né? Construiu os muros, fez um outro muro de reforço por fora, novinho, né? Ele fez as armas para ir para a guerra. Mas aqui no finalzinho desse versículo, quando ele já diz aqui, no versículo 8, ele diz assim, no versículo 8, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Esse homem viu além de tudo que ele tinha feito. Ele tinha feito a parte dele, humana. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Nós temos que fazer e construir aquilo que é necessário. Mas existe um poder sobrenatural, vindo do alto, vindo do nosso Deus. E em nome de Jesus esse poder vai te alcançar nessa manhã. E em nome de Jesus esse poder vai entrar na tua casa, na tua porta e vai fazer toda a diferença. Mas confia no Senhor e espera nele. Essa palavra tão linda termina dizendo assim: com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Esse rei, ele estava com seus olhos voltados para Deus. Ele acreditava. Ezequias foi um rei que foi movido pelo sobrenatural de Deus. Um líder com visão espiritual tremenda. E eu quero te desafiar nesse dia de hoje. Construa seus muros, reforce a sua segurança. Use as suas armas que são poderosas em Deus. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes eu me canso das mesmas coisas. Como gente, como ser humano, a gente se cansa de ver tanta gente ruim dentro das igrejas. Mas é necessário que o joio cresça no meio do trigo. Mas vai chegar também o tempo da separação do joio no meio do trigo. Mas nós temos que nos preparar para enfrentar as adversidades com uma certeza enorme. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Quero nessa manhã te incentivar, na verdade, te motivar a pensar em Deus, a pensar no Espírito Santo e a conversar com Ele, a falar com Jesus as tuas dores, as tuas causas, as tuas batalhas. Que você se refaça e construa um muro novo e que se arme com as armas da palavra do Senhor e que possa vencer as suas batalhas na certeza de que o Senhor está contigo. Tenha um bom dia, um bom, lindo e abençoado dia. Viva o novo de Deus.